Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A chuva fina de São Paulo tamborilava nas janelas do escritório corporativo no centro da capital paulista, criando uma melodia monótona que acompanhava as últimas palavras da reunião. Rodrigo Almeida ajustou a gravata italiana enquanto ouvia o diretor encerrar o encontro mais cedo que o previsto. Um acordo inesperado havia sido fechado e todos poderiam retornar para casa antes do jantar. Ele agradeceu mentalmente pela sorte, pegou sua pasta de couro e seguiu em direção ao elevador, pensando na filha que o esperava em casa. A mansão no Jardim Europa era imponente, com seus portões de ferro trabalhado e jardins impecáveis que refletiam o sucesso de anos dedicados ao mundo dos negócios. Rodrigo havia construído um império no ramo de tecnologia, transformando uma pequena startup em uma das empresas mais respeitadas do país. Mas todo aquele sucesso tinha um preço que ele ainda estava aprendendo a calcular. Ao atravessar o portão principal, notou que as luzes da sala de estar estavam acesas, projetando sombras alongadas nas cortinas de seda. Estacionou o carro na garagem e caminhou em direção à entrada, planejando surpreender a pequena Sofia com sua chegada antecipada. A menina de 8 anos adorava quando ele chegava cedo e sempre corriam juntos para assistir seus desenhos favoritos antes do jantar. Mas foi Rodrigo quem recebeu a surpresa. Antes mesmo de alcançar a porta principal, um som cortou o ar úmido da noite paulistana. Era um choro. Não um choro comum de criança fazendo birra ou reclamando de alguma coisa trivial. Era um choro desesperado, carregado de medo e dor, que fez seu coração gelar instantaneamente. Reconheceu imediatamente a voz da filha. Ele acelerou os passos, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. Antes que pudesse alcançar a maçaneta, outro som se juntou ao choro de Sofia. Era uma voz feminina, alta e áspera, proferindo palavras que ele jamais imaginaria ouvir dentro de sua própria casa. Você é um peso, entende isso? Um fardo que ninguém deveria ter que carregar. A voz de Patrícia, sua esposa há 2 anos, ecoava pela mansão com uma crueldade que contrastava brutalmente com a mulher delicada e atenciosa que ele conhecia, ou achava que conhecia. Olha o que você fez. Estragou o tapete persa que custou uma fortuna. Sua inútil. Rodrigo empurrou a porta com força, fazendo-a bater contra a parede. A cena que se apresentou diante dele era algo que ficaria gravado em sua memória para sempre. Sofia estava caída no chão de mármore da sala, suas pernas finas tremendo, cercada por cacos de vidro e uma poça de água. As muletas cor-de-rosa, personalizadas com desenhos de borboletas que ela tanto amava, estavam espalhadas longe do seu alcance. A menina tentava alcançá-las, estendendo os braços enquanto lágrimas escorriam por seu rosto pálido, e ali, de pé diante da criança, estava Patrícia, a mulher que ele havia conhecido em um evento beneficente 3 anos atrás, que o havia conquistado com sua gentileza aparente, que havia jurado cuidar de Sofia como se fosse sua própria filha. Mas a Patrícia que ele via agora era outra pessoa completamente diferente. Seu rosto estava distorcido em uma expressão de desprezo puro, os olhos brilhando com uma raiva que parecia vir de um lugar muito profundo e sombrio. Patrícia! A voz de Rodrigo saiu como um trovão. Ela se virou rapidamente e por uma fração de segundo ele viu o pânico atravessar seu rosto. Mas então, quase instantaneamente, a máscara voltou. O rosto se suavizou. Os olhos se arregalaram em uma expressão de surpresa inocente, e ela levou a mão ao peito como se tivesse sido ela a assustada. Rodrigo, você chegou cedo. Eu estava justamente... Ela começou, mas ele não deixou que terminasse. Ele passou por ela sem dizer uma palavra e se ajoelhou ao lado de Sofia, pegando a menina nos braços com extremo cuidado. A pequena se agarrou a ele como se fosse uma tábua de salvação em meio a um oceano tempestuoso, soluçando contra seu ombro. Foi então que ele viu. Marcas vermelhas circundavam os pulsos delicados de Sofia. Não, eram marcas de uma queda acidental. Eram marcas de dedos.
dedos que haviam segurado com força, causando dor em uma criança que já enfrentava tantos desafios diários. Sofia, meu amor, olha para o papai, ele disse suavemente, afastando os cabelos castanhos do rosto da menina. Pode me contar o que aconteceu? A menina abriu a boca, mas apenas mais soluços saíram. Seus olhos grandes e assustados se desviaram rapidamente para Patrícia e depois voltaram para o pai, carregados de um medo que partiu o coração de Rodrigo em pedaços. Foi um acidente, Rodrigo. Patrícia interveio rapidamente, sua voz agora suave e preocupada. Sofia estava tentando pegar água sozinha, mesmo depois de eu ter dito para esperar. Ela derrubou o copo e eu apenas tentei ajudá-la a se levantar, mas ela ficou nervosa e... Mentira. A palavra saiu baixinha da boca de Sofia, quase um sussurro, mas clara o suficiente para ser ouvida. Patrícia arregalou os olhos, e Rodrigo viu algo perigoso brilhar neles por um instante antes dela recuperar a compostura. Sofia, querida, você está confusa. Deve ter batido a cabeça quando caiu, Patrícia disse, se aproximando. Não chegue perto dela, Rodrigo ordenou, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que não admitia contestação. Ele se levantou, ainda segurando Sofia nos braços, e finalmente encarou a mulher que dividia seu teto há 2 anos. Rodrigo, você está exagerando. Crianças caem, se machucam, especialmente crianças que insistem em fazer coisas sozinhas quando deveriam pedir ajuda, Patrícia argumentou. Mas havia uma tensão em sua postura, uma rigidez que não combinava com suas palavras suaves. Eu não caí, Sofia murmurou contra o ombro do pai. Ela me empurrou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo sentiu sua filha tremer em seus braços e, naquele momento, algo dentro dele se quebrou e se reorganizou de uma forma completamente diferente. Todas as pequenas coisas que ele havia ignorado nos últimos meses começaram a fazer sentido. Às vezes que chegava em casa e encontrava Sofia mais quieta que o normal. Os olhares furtivos que ela lançava para Patrícia. As noites em que a menina aparecia em seu quarto, dizendo que tinha tido pesadelos, mas nunca conseguia descrever sobre o que eram. Sobe para o seu quarto, Sofia, ele disse gentilmente. Vou buscar suas muletas e subir para cuidar desses machucados, está bem? Não me deixa sozinho com ela, Sofia sussurrou, apertando o colarinho da camisa do pai. Eu nunca vou deixar, ele prometeu, e carregou a menina até o pé da escada. Chamou Marina, a governanta que trabalhava com eles há anos e que apareceu rapidamente da cozinha, secando as mãos em um pano de prato. Marina, por favor, leve Sofia para o quarto e fique com ela. Não deixe ninguém entrar além de mim, entendeu? Ninguém. Marina era uma mulher experiente que havia criado 4 filhos e conhecia Rodrigo desde antes dele se casar com Patrícia. Ela olhou para as marcas nos pulsos de Sofia, depois para o rosto tenso de Rodrigo e assentiu gravemente. Pode deixar, Dr. Rodrigo, eu cuido dela. Quando Marina subiu as escadas com Sofia nos braços, Rodrigo se virou lentamente para Patrícia. A mulher estava parada no mesmo lugar, observando a cena com uma expressão que ele não conseguia decifrar completamente. Não era exatamente preocupação, não era arrependimento, era algo mais próximo de irritação. Rodrigo, precisamos conversar com calma, ela começou, se aproximando dele com passos calculados. Sofia é uma criança difícil, você sabe disso. Ela ainda não me aceita completamente e às vezes inventa histórias para chamar atenção. É natural depois de perder a mãe tão jovem. Não, ele a interrompeu, sua voz cortante como uma lâmina. Não ouse mencionar Helena agora e não tente manipular a situação. Patrícia parou, franzindo levemente as sobrancelhas. Manipular? Rodrigo, eu sou sua esposa. Estou tentando construir uma família aqui, mas você precisa entender que Sofia precisa de limites, de disciplina. Disciplina. Ele deu um passo em direção a ela, e Patrícia, pela primeira vez, deu um passo para trás. Você chama de disciplina deixar marcas nos pulsos de uma criança de 8 anos, empurrá-la, chamá-la de peso, de inútil? Você ouviu?
A pergunta escapou dos lábios de Patrícia antes que ela pudesse se conter, e Rodrigo viu o momento exato em que ela percebeu o erro. Não houve negação, não houve surpresa, apenas a confirmação de que tudo aquilo era real. Ouvi cada palavra, ele respondeu, sua voz perigosamente calma. E agora preciso saber por quanto tempo isso vem acontecendo. Patrícia passou a mão pelos cabelos loiros impecavelmente arrumados, e quando voltou a olhar para ele, algo havia mudado em sua expressão. A máscara de esposa dedicada estava rachando, revelando algo mais duro por baixo. Você realmente quer saber, Rodrigo? Quer saber o quanto é exaustivo fingir que me importo com aquela criança? Que é fácil cuidar de uma menina que precisa de atenção constante, que mal consegue andar sozinha, que está sempre reclamando, sempre precisando de algo. Cada palavra era como um tapa na cara dele. Rodrigo abriu a boca para responder, mas ela continuou. As palavras saindo em um fluxo que parecia ter sido represado por muito tempo. Você acha que é fácil viver na sombra de Helena? A Santa Helena, a esposa perfeita que deixou tudo organizado, que era adorada por todos, que nem morta consegue sair da sua vida? Patrícia riu, mas era um som sem humor. E aquela menina é a cópia dela, sempre me olhando com aqueles olhos julgadores, sempre se fazendo de vítima, sempre lembrando você de que eu nunca vou ser a mãe que ela perdeu. Sofia tem 8 anos, Rodrigo disse, sua voz tremendo de raiva contida. Ela é uma criança que precisa de muletas para andar, que perdeu a mãe há apenas 3 anos, e você deveria protegê-la, não machucá-la. Protegê-la? Patrícia soltou uma gargalhada amarga. Rodrigo, acorde. Você me trouxe para esta casa para que eu cuidasse dela, mas, no fundo, você queria era alguém que preenchesse o vazio que Helena deixou. E adivinha, eu não sou ela, nunca vou ser. Você está certa, ele disse calmamente. Você nunca vai ser nem 1/10 da pessoa que Helena foi. E agora quero que você arrume suas coisas e saia da minha casa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Patrícia o encarou como se não tivesse ouvido direito. O quê? Você me ouviu perfeitamente. Quero você fora daqui. Agora. Patrícia deu alguns passos vacilantes, processando as palavras. Então, para surpresa de Rodrigo, ela começou a rir. Era uma risada diferente agora, mais controlada, quase fria. Você acha que é tão simples assim? Mandar eu embora como se eu fosse uma empregada qualquer? Você não é bem-vinda aqui. Machucou minha filha. Isso é motivo mais do que suficiente. Sua filha, ela repetiu, dando ênfase estranha às palavras. Engraçado você dizer isso. Tem tanta certeza assim de tudo que acha que sabe, Rodrigo? Havia algo na forma como ela disse aquilo que fez um calafrio percorrer a espinha dele. Mas ele não ia se deixar intimidar ou distrair. Vá embora, Patrícia. Não me faça chamar a segurança. Ah, a segurança. Ela sorriu. Mas não havia calor naquele sorriso. Claro, o grande Rodrigo Almeida com seu exército de seguranças, suas câmeras, seu controle de tudo. Mas você sabe o que é engraçado? Você não controla nem metade do que pensa que controla. Ela caminhou em direção à escada, mas parou no primeiro degrau e se virou para ele. Vou juntar minhas coisas. Mas isso não acabou, Rodrigo. Longe disso. Você vai se arrepender de ter me expulsado daqui. Vai se arrepender de ter escolhido aquela criança ao invés de mim. E quando você estiver pronto para ouvir a verdade de verdade sobre Helena, sobre Sofia, sobre tudo, que você acha que sabe. Ela fez uma pausa dramática. Você vai me procurar. E aí talvez seja tarde demais. Com essas palavras, ela subiu as escadas, deixando Rodrigo sozinho na sala, cercado pelos cacos de vidro e pelas perguntas que começavam a se multiplicar em sua mente. Ele respirou fundo, tentando processar tudo o que havia acontecido nos últimos minutos. A casa que sempre lhe parecera um refúgio, agora parecia estranha, como se ele a estivesse vendo pela primeira vez. Quantas outras vezes Sofia havia sofrido enquanto ele estava no trabalho? Quantas lágrimas ela havia chorado sozinha? E o que Patrícia quis dizer com aquelas palavras enigmáticas sobre Helena e Sofia?
Marina desceu as escadas lentamente, interrompendo seus pensamentos. A menina está no quarto, Dr. Rodrigo. Limpei os arranhões. Nada grave, graças a Deus. Mas ela está pedindo pelo senhor. Obrigado, Marina. Eu subo já. Patrícia vai descer em alguns minutos com as malas. Por favor, certifique-se de que ela deixe a casa. E depois eu gostaria de conversar com você. Marina assentiu, compreendendo. Eu vi muita coisa nestes anos, Dr. Rodrigo. Muita coisa que não era do meu lugar falar. Mas agora acho que chegou a hora de algumas verdades virem à luz. Antes que Rodrigo pudesse perguntar o que ela queria dizer, o som de passos na escada os interrompeu. Patrícia descia com uma mala grande, vestindo um casaco caro e óculos escuros, mesmo sendo noite. Ela passou por eles sem dizer uma palavra, a cabeça erguida, os saltos ressoando no mármore. Na porta, ela parou e olhou para trás uma última vez. Você vai me procurar, Rodrigo. E quando isso acontecer, espero que esteja preparado para descobrir que sua vida perfeita com Helena nunca foi o que você pensou que era. E então ela saiu, deixando apenas o eco de suas palavras e o perfume caro que sempre usava flutuando no ar. Rodrigo permaneceu imóvel por um longo momento, sentindo o peso de tudo que havia acontecido. Mas então lembrou-se de Sofia, sozinha no quarto, provavelmente assustada e confusa. Ele precisava ser forte por ela. Precisava descobrir a verdade, toda a verdade, mas acima de tudo, precisava proteger sua filha. Subiu as escadas com determinação, mas com o coração pesado. Ao empurrar a porta do quarto de Sofia, encontrou a menina sentada na cama, abraçada ao seu coelho de pelúcia favorito. Quando ela o viu, seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Papai, ela foi embora? Foi, ele confirmou, sentando-se na cama ao lado dela e a envolvendo em um abraço cuidadoso. E não vai voltar. Promete? A voz dela era tão pequena, tão frágil. Prometo. Ele beijou o topo da cabeça dela. Sofia, eu preciso que você seja muito corajosa agora e me conte tudo. Há quanto tempo isso está acontecendo? A menina ficou quieta por um momento, mordendo o lábio inferior da mesma forma que Helena costumava fazer quando estava nervosa. Era um gesto tão familiar que fez o coração de Rodrigo apertar. Desde o começo, ela finalmente sussurrou. Desde que ela veio morar aqui. No início era só... Ela não falava comigo quando você não estava. Fingia que eu não existia. Depois começou a dizer coisas ruins sobre a mamãe. Dizia que a mamãe tinha sido fraca, que tinha me deixado como um fardo para você. Rodrigo sentiu a raiva crescer dentro dele novamente, mas forçou-se a manter a calma. Sofia precisava dele calmo agora. E você nunca me contou por quê? Porque eu tinha medo, ela admitiu, as lágrimas escorrendo livremente agora. Tinha medo de que você não acreditasse em mim. Tinha medo de que você a amasse mais do que a mim. Ela sempre dizia que se eu contasse, você ia me mandar embora, que eu era difícil demais, que ninguém ia querer cuidar de uma menina que não consegue nem andar direito. Cada palavra era como uma facada. Rodrigo apertou a filha mais forte contra o peito, desejando poder voltar no tempo e perceber os sinais que agora pareciam tão óbvios. Sofia, meu amor, olha para mim, ele disse, afastando-a gentilmente para poder olhar em seus olhos. Nada você está me ouvindo. Nada neste mundo é mais importante para mim do que você. Você não é um fardo. Você é minha filha, meu tesouro, a coisa mais preciosa que eu tenho. E eu sinto muito, muito mesmo, por não ter percebido o que estava acontecendo. Você não sabia, ela disse, limpando as lágrimas com as costas da mão. Ela era muito boa em fingir quando você estava por perto. Mas eu deveria ter percebido. Deveria ter prestado mais atenção. Ele suspirou profundamente. Sofia, Patrícia disse algumas coisas estranhas antes de sair. Coisas sobre sua mãe, sobre segredos. Você ouviu alguma coisa? Viu algo que não deveria? A menina ficou quieta por um momento, seus olhos grandes fixos no pai. Então, lentamente, ela assentiu. Eu ouvi muitas coisas, papai. Ela achava que eu estava dormindo, ou que eu não prestava atenção porque fico muito tempo brincando sozinha no meu quarto.
mas eu ouvia e via. O que você viu, filha? Sofia respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar algo muito importante. Ela mexia nas suas coisas, no seu escritório. Quando você viajava, ela entrava lá e ficava horas procurando documentos, olhando papéis, fotografando coisas com o celular. Uma vez, ela estava no telefone e disse um nome diferente. Não era Patrícia. Era Letícia. Letícia Andrade. E ela falava com alguém sobre dinheiro, muito dinheiro, sobre esperar o momento certo. Rodrigo sentiu um frio na espinha. Quando foi isso? Há alguns meses. E teve outra coisa? Sofia hesitou, mordendo o lábio novamente. Ela falava sobre a mamãe. Coisas ruins. Dizia que a mamãe tinha sido ingênua, que tinha sido fácil. Eu não entendi direito o que ela queria dizer, mas o jeito que ela falava era como se ela conhecesse a mamãe muito mais do que ela contava para você. As peças começavam a se encaixar na mente de Rodrigo, formando um quebra-cabeça perturbador. Patrícia sempre havia contado que conheceu Helena apenas superficialmente, em alguns eventos sociais. Mas e se isso fosse mentira? E se houvesse muito mais por trás da forma como ela havia aparecido na vida dele? Sofia, você foi muito corajosa em me contar tudo isso, ele disse, beijando a testa dela. E agora eu vou descobrir a verdade. Toda ela. Mas preciso que você fique segura aqui, com Marina, enquanto eu resolvo algumas coisas. Está bem? Ela assentiu, mas segurou a mão dele com força. Papai, tome cuidado. Ela é perigosa. Eu sinto isso. A intuição de uma criança de 8 anos ecoava exatamente o que Rodrigo estava começando a sentir. Patrícia não era apenas uma madrasta cruel. Havia algo muito mais sombrio acontecendo, algo que envolvia Helena, segredos do passado, e um plano que ele ainda não conseguia ver completamente. Mas ele ia descobrir. Não importava o quanto demorasse ou o quanto doesse. Ele ia proteger Sofia e ia desenterrar todos os segredos que Patrícia tinha enterrado. A noite em São Paulo continuava chuvosa lá fora, mas dentro da mansão, uma tempestade muito maior estava apenas começando. Os primeiros raios de sol começavam a atravessar as cortinas do escritório quando Rodrigo finalmente levantou a cabeça da mesa. Ele havia passado a noite inteira ali, cercado por documentos, fotos antigas e anotações que fazia freneticamente enquanto tentava juntar as peças de um quebra-cabeça que se tornava mais complexo a cada hora. Depois de colocar Sofia para dormir na noite anterior, ele havia chamado Marina para uma conversa que durou até quase meia-noite. A governanta, com sua lealdade inabalável à família, havia finalmente se sentido livre para contar tudo o que havia observado nos últimos 2 anos, e suas revelações foram perturbadoras. Patrícia sempre agia de forma estranha quando Rodrigo não estava em casa. Passava horas trancada no escritório dele, saía em horários incomuns sem dar explicações, recebia telefonemas que a deixavam tensa e irritada. E, mais importante, tratava Sofia com uma frieza calculada que beirava a crueldade, mesmo quando tentava disfarçar diante de outros funcionários. Marina também contou que havia flagrado Patrícia algumas vezes saindo do quarto de Rodrigo com documentos que claramente não deveria estar mexendo. Quando questionada, ela sempre tinha uma desculpa pronta, algo sobre estar organizando papéis ou procurando alguma coisa que Rodrigo havia pedido. Mas Marina conhecia bem o patrão e sabia que aquelas desculpas não faziam sentido. Agora, enquanto o dia amanhecia sobre São Paulo, Rodrigo olhava para a foto de casamento dele e Helena que mantinha na mesa. Ela sorria radiante naquela imagem, usando um vestido simples, mas elegante, os cabelos castanhos soltos ao vento. Era uma foto tirada em um momento espontâneo, bem diferente das fotos oficiais. Helena nunca gostou de ostentação, mesmo depois que ele começou a prosperar nos negócios. Ela havia partido há 3 anos, vítima de uma condição de saúde que se deteriorou rapidamente. Rodrigo se lembrava de como tudo aconteceu depressa demais. Helena estava bem, depois começou a sentir fraqueza, tonturas, náuseas inexplicáveis. Os médicos fizeram diversos exames, mas nunca chegaram a um diagnóstico definitivo.
Quando finalmente descobriram que havia algo seriamente errado, já era tarde demais. Em questão de meses ela estava tão frágil que mal conseguia sair da cama. E durante todo aquele período terrível, Patrícia estava lá. Ou melhor, uma mulher que se apresentava como Isabela Santos, uma amiga que Helena havia conhecido em um grupo de apoio. Rodrigo se lembrava vagamente dela visitando Helena nos últimos meses, trazendo chás especiais, vitaminas, conversando baixinho com sua esposa enquanto ele trabalhava para pagar os tratamentos cada vez mais caros e desesperados. Foi apenas alguns meses após a partida de Helena que ele reencontrou aquela mulher em um evento beneficente. Mas ela estava diferente. O cabelo estava mais claro, o estilo de roupa era outro, e quando ela se apresentou, usou o nome Patrícia Mendes. Ele não fez a conexão imediatamente. A dor ainda estava muito fresca, e ele mal conseguia se lembrar direito daqueles dias nebulosos do hospital e dos últimos momentos com Helena. Patrícia foi encantadora, interessada, atenciosa, sempre dizendo as coisas certas na hora certa. Ela o conquistou de forma gradual, respeitando seu luto, mostrando-se compreensiva com Sofia, oferecendo ajuda sem ser invasiva. Ou pelo menos era assim que parecia na época. Agora, olhando para trás com novos olhos, Rodrigo percebia o quanto aquele encontro havia sido conveniente demais. O quanto Patrícia parecia saber exatamente o que dizer, como se o conhecesse muito melhor do que uma recém-conhecida deveria conhecer. Uma batida suave na porta o tirou de seus pensamentos. Era Marina trazendo café fresco e um olhar preocupado. Doutor Rodrigo, o senhor não dormiu nada. Precisa descansar. Não consigo, Marina. Não enquanto não entender o que está acontecendo. Ele aceitou a xícara de café e tomou um gole longo. Preciso falar com alguém que possa me ajudar a investigar Patrícia. Preciso saber quem ela realmente é. O senhor já pensou em conversar com aquele rapaz da segurança? O Felipe? Ele sempre foi muito competente. Rodrigo assentiu. Felipe Cardoso era o chefe de segurança da empresa e também cuidava da segurança pessoal da família. Ex-policial, discreto e extremamente eficiente. Se havia alguém que poderia ajudá-lo a desenterrar o passado de Patrícia, sem fazer alarde, era ele. Boa ideia. Vou ligar para ele agora. E Marina? Como está a Sofia? Ainda dormindo. A coitadinha ficou acordada até tarde, mexendo naquele tablet dela. Deve estar exausta. Rodrigo franziu a testa. Sofia era obcecada por aquele tablet. Helena havia dado para ela pouco antes de partir, dizendo que era importante que a menina aprendesse sobre tecnologia e mantivesse a mente ocupada. Ele sempre havia incentivado isso, achando que era bom para o desenvolvimento dela. Mas agora se perguntava o que exatamente Sofia fazia tanto tempo naquele aparelho. Pegou o celular e ligou para Felipe. O homem atendeu no segundo toque, apesar de ser apenas 6 da manhã. Doutor Rodrigo, tudo bem? Felipe, preciso da sua ajuda, algo urgente. Pode vir até aqui? Já estou a caminho. 40 minutos depois, Felipe estava sentado no escritório de Rodrigo, ouvindo atentamente enquanto o empresário contava tudo o que havia acontecido na noite anterior e compartilhava as suspeitas que estavam se formando em sua mente. Felipe era um homem de seus 40 e poucos anos, cabelos grisalhos cortados curtos, porte atlético e olhos que não perdiam nenhum detalhe. Ele havia trabalhado em casos difíceis durante seus anos na polícia antes de se aposentar e aceitar o trabalho com Rodrigo. Entendo a situação, Felipe disse, quando Rodrigo terminou. E concordo que há algo muito errado aqui. O comportamento que você descreveu não é de uma madrasta frustrada, é de alguém executando um plano. É exatamente o que eu penso. E tenho a sensação de que Helena pode ter descoberto algo antes de partir. Ela estava tentando me contar alguma coisa nos últimos dias, mas eu estava tão focado em encontrar tratamentos, em salvá-la, que não prestei atenção suficiente. Você mencionou que Patrícia estava visitando Helena durante a doença, mas usando outro nome. Isso é extremamente suspeito. Felipe fez algumas anotações em um pequeno caderno. Vou começar investigando o passado de Patrícia Mendes. Vou verificar documentos
histórico de trabalho, vínculos familiares, tudo. E também vou procurar por qualquer Isabela Santos que possa ter alguma conexão com hospitais ou grupos de apoio. Quanto tempo você acha que vai levar? Depende do que encontrar. Se ela mudou de identidade ou está escondendo algo grave, pode levar alguns dias. Mas vou trabalhar rápido. E, Dr. Rodrigo, enquanto isso, sugiro que você revise todos os documentos importantes, senhas de contas, acessos a cofres. Se ela realmente estava procurando algo aqui, precisamos saber o que foi. Rodrigo concordou, sentindo o peso da responsabilidade apertar seus ombros. Depois que Felipe saiu, ele começou a revisar sistematicamente todos os arquivos do escritório, verificando o que poderia ter sido mexido ou fotografado. Foi então que se lembrou do cofre. Havia um cofre bancário que ele e Helena mantinham juntos, onde guardavam documentos importantes, joias de família e algumas coisas de valor sentimental. Rodrigo não abria aquele cofre desde o funeral de Helena. Era doloroso demais, carregado de memórias que ele ainda não estava pronto para enfrentar. Mas talvez fosse exatamente lá que Helena tivesse deixado algo. Alguma pista, alguma explicação para as coisas estranhas que estavam acontecendo. Ele estava considerando ir até o banco naquela mesma manhã, quando Sofia apareceu na porta do escritório, ainda de pijama, arrastando suas muletas coloridas. Os cabelos estavam bagunçados do sono e ela segurava o tablet contra o peito. Papai, você não dormiu? Bom dia, meu amor. Não muito. Estava trabalhando. Ele abriu os braços e ela veio até ele, deixando que a pegasse no colo. Como você está se sentindo? Melhor, não tive pesadelos. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Papai, eu preciso te mostrar uma coisa. O que é? Sofia pegou o tablet e começou a mexer nele com dedos ágeis. Lembra que eu disse que ela mexia nas suas coisas? Bem, eu comecei a gravar. Não toda vez, mas quando eu conseguia. Rodrigo arregalou os olhos. Sofia, você tem gravações dela? A menina assentiu, e uma expressão de orgulho misturada com nervosismo passou por seu rosto. A mamãe me ensinou a usar o tablet para muitas coisas. Ela disse que eu era muito inteligente e que devia sempre prestar atenção nas coisas ao meu redor. Então, eu prestei atenção. E gravei. Ela abriu uma pasta escondida no tablet, protegida por senha, e revelou diversos arquivos de áudio e até alguns vídeos curtos. Rodrigo sentiu uma mistura de espanto e orgulho pela inteligência e coragem da filha. Essa aqui, Sofia disse, abrindo um dos arquivos de áudio mais recentes. É de 3 semanas atrás. Escuta. A voz de Patrícia encheu o escritório, fria e calculada, falando ao telefone com alguém. Rodrigo reconheceu o sotaque paulistano dela, mas havia algo diferente no tom, mais duro, mais real do que a voz suave que ela sempre usava com ele. Está tudo conforme o planejado. Sim, eu tenho acesso a quase tudo. Os documentos principais estão no cofre do banco, mas vou descobrir onde fica e como acessar. Não, ele não suspeita de nada. Está tão ocupado com os negócios que mal percebe o que acontece dentro da própria casa. A menina é um problema, mas vou resolver isso também. É só questão de tempo. Houve uma pausa e então ela continuou. Você não entende. Eu passei 3 anos preparando isso. 3 anos desde que a removi do caminho. Não vou desistir agora quando estou tão perto. O dinheiro é meu por direito. Depois de tudo que passei, de tudo que sacrifiquei, eu mereço. A gravação continuava, mas Rodrigo havia parado de respirar. Aquelas palavras ecoavam em sua mente como bombas explodindo uma após a outra. Removi do caminho. 3 anos, desde que a removi do caminho. Sofia, ele disse, sua voz saindo rouca. Você entende o que ela está dizendo aqui? A menina o olhou com aqueles olhos grandes e sérios demais para uma criança de 8 anos. Eu acho que ela está falando da mamãe. Eu acho que ela fez alguma coisa com a mamãe. As palavras da criança confirmavam o pensamento horrível que estava se formando na mente de Rodrigo. Helena não havia simplesmente adoecido. Havia sido algo proposital. Algo que Patrícia,
ou seja lá qual fosse seu nome verdadeiro, havia feito. Ele sentiu náusea subir pela garganta, mas forçou-se a manter a calma. Sofia estava olhando para ele, assustada com sua reação, e ele não podia desmoronar agora. Não quando ela precisava dele forte. Tem mais gravações? Ele perguntou. Tem. Várias. Algumas eu não entendi direito, mas achei que você ia querer ouvir. Eles passaram a hora seguinte ouvindo as gravações. Algumas eram apenas fragmentos de conversas, outras eram mais longas e reveladoras. Patrícia falava com alguém que ela chamava de Doutor Campos, discutindo valores, prazos, riscos calculados. Ela mencionava documentos de Helena, heranças, contas bancárias. Mencionava a necessidade de ter acesso total ao patrimônio antes que alguém começasse a fazer perguntas. E em uma das gravações mais perturbadoras, ela falava sobre Sofia de uma forma que fez o sangue de Rodrigo gelar. A menina é mais esperta do que parece. Fica sempre observando, sempre quieta no canto dela. Vou ter que ser mais cuidadosa ou criar uma situação onde um acidente pareça natural. Com a condição dela, ninguém ia estranhar muito. Crianças com dificuldade de locomoção sofrem quedas o tempo todo. Rodrigo desligou a gravação bruscamente, sentindo-se fisicamente doente. Aquela mulher estava planejando fazer mal a Sofia. Não era apenas abuso emocional. Era algo muito pior. Papai, você está bem? Sofia perguntou, tocando seu rosto com a mão pequena. Estou, filha. Você foi incrivelmente corajosa em gravar tudo isso, mais corajosa do que qualquer criança deveria precisar ser. Ele beijou a testa dela. Agora eu preciso que você me dê esse tablet para que eu possa mostrar tudo isso para o Felipe e para as pessoas certas, está bem? Ela hesitou por um momento, apertando o tablet contra o peito. Era claramente algo precioso para ela, um presente da mãe e seu meio de se proteger. Mas então, lentamente, ela o entregou para o pai. Você vai fazer ela pagar pelo que fez com a mamãe? A pergunta era simples, mas carregada de uma dor profunda. Rodrigo olhou para a filha, para aqueles olhos que tanto lembravam Helena, e fez uma promessa. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para descobrir a verdade e garantir que justiça seja feita. Sua mãe merece isso, e você merece viver sem medo. Naquele momento, o celular de Rodrigo tocou. Era Felipe. Doutor Rodrigo, preciso que... Venha até meu escritório. Encontrei algo que você precisa ver pessoalmente. Estou a caminho. Ele levou Sofia até o quarto e pediu para Marina ficar com ela. Depois saiu rapidamente para o escritório de Felipe, que ficava em um prédio comercial na Avenida Paulista. O trânsito de São Paulo estava intenso, como sempre, mas Rodrigo mal notava, perdido em pensamentos perturbadores sobre tudo o que havia descoberto. No escritório de Felipe, ele encontrou o ex-policial com uma expressão grave, cercado por papéis e uma tela de computador, mostrando diversos documentos. O que você encontrou? Rodrigo perguntou sem preâmbulo. Sente-se, Felipe disse, indicando uma cadeira. Isso vai ser difícil de ouvir. Rodrigo sentou-se, preparando-se para o pior. Patrícia Mendes não existe. Ou melhor, existe, mas é uma identidade relativamente nova, criada há cerca de 4 anos. Antes disso, havia uma Letícia Andrade Silva, que trabalhou como enfermeira em 3 hospitais diferentes do estado de São Paulo. E em cada um desses hospitais houve mortes suspeitas. Nada que pudesse ser comprovado, mas o suficiente para que ela fosse demitida discretamente das 3 instituições. Rodrigo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Enfermeira, ela tinha acesso a medicamentos, a pacientes vulneráveis. Exatamente. E tem mais. Encontrei registros de que uma Isabela Santos, usando documentos falsos, frequentou grupos de apoio para famílias de pacientes com condições graves nos mesmos períodos. É provável que ela usasse esses grupos para identificar alvos, pessoas vulneráveis com famílias ricas. Helena, Rodrigo sussurrou. Ela conheceu Helena em um grupo de apoio. Meu Deus. Felipe continuou, sua voz gentil, mas firme. Doutor Rodrigo,
Baseado no que encontrei e no que você me contou, há uma possibilidade muito real de que a deterioração da saúde de Dona Helena não tenha sido natural. É possível que Letícia ou Patrícia, ou seja, qual for, seu nome real, tenha administrado algo que causou ou acelerou a condição dela. As palavras confirmavam o que Rodrigo já estava começando a suspeitar, mas ouvi-las em voz alta era como receber um soco no estômago. Ele se levantou bruscamente, começando a andar de um lado para o outro na sala. Helena estava tentando me contar algo. Nos últimos dias antes dela partir, ela ficava agitada, tentava falar, mas estava tão fraca. E eu, como um idiota, continuei focado apenas em encontrar médicos, tratamentos, qualquer coisa que pudesse salvá-la. Não escutei o que ela estava tentando me dizer. Você não podia saber. Você estava fazendo o melhor que podia em uma situação impossível. Mas eu deveria ter percebido, deveria ter questionado mais, investigado mais. Rodrigo parou diante da janela, olhando para a cidade lá embaixo sem realmente vê-la. Aquela mulher tirou Helena de mim, de Sofia, e depois teve a audácia de entrar na minha vida, fingir que me amava, casar comigo. Tudo isso para quê, Felipe? Dinheiro? Dinheiro é um motivador poderoso, e você é um homem muito rico, Dr. Rodrigo. Para alguém disposto a ir tão longe, deve parecer que vale a pena. Rodrigo respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. O que fazemos agora? Essas informações que você encontrou são suficientes para as autoridades? São circunstanciais. Precisamos de provas mais concretas. O ideal seria se ela confessasse ou se tivéssemos evidências físicas do que foi administrado a Dona Helena. Mas há um problema maior agora. Qual? Letícia Andrade Silva desapareceu há cerca de 1 ano. Nenhum registro de residência, nenhum movimento em contas bancárias vinculadas a esse nome. É como se ela tivesse sido apagada. E se Patrícia Mendes era apenas uma identidade temporária, ela pode já estar planejando desaparecer novamente e assumir uma nova identidade em outro lugar. Rodrigo fechou os olhos, sentindo a frustração crescer. Ela mencionou algo sobre ter documentos que poderiam me incriminar. Pode estar planejando me chantagear. Provavelmente. É uma tática comum. Criar evidências falsas, distorcer fatos reais, tudo para ter uma alavancagem. Felipe se levantou e foi até uma pequena cafeteira no canto da sala. Mas, Dr. Rodrigo, há algo que você precisa considerar. Se tudo isso que suspeitamos é verdade, essa mulher é extremamente perigosa. Ela não vai simplesmente aceitar ser exposta e presa. Vai lutar e pode fazer coisas desesperadas. Sofia está em perigo. Sofia sempre esteve em perigo. Mas agora que Patrícia sabe que foi expulsa e que você está desconfiado, o risco aumentou. Ela pode tentar algo drástico. Rodrigo pegou o celular imediatamente e ligou para Marina. Marina, está tudo bem aí? Sim, Dr. Rodrigo. Sofia está aqui no quarto comigo desenhando. Ótimo, não deixe ela sair do seu lado nem por 1 segundo. Vou providenciar segurança adicional para a casa. E Marina, se Patrícia aparecer por lá, não deixe ela entrar de jeito nenhum e me ligue imediatamente. Depois de desligar, ele se virou para Felipe. Preciso que você coloque seus melhores homens na minha casa. Quero segurança 24 horas. E preciso descobrir onde Patrícia está agora. Já estou rastreando. Ela fez check-in em um hotel na Zona Sul algumas horas atrás. Tenho alguém observando. Ótimo. Agora preciso ir até o banco. Helena tinha um cofre lá e tenho a sensação de que pode haver algo importante guardado. Quer que eu vá com você? Não. Preciso que você continue investigando. Quanto mais informações conseguirmos sobre o passado dela, melhor. Mas me mantenha informado de qualquer movimento que ela faça. No caminho para o banco, Rodrigo recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Ao abrir, seu coração quase parou. Você vai querer abrir aquele cofre que tanto evita, Rodrigo. Helena deixou algo muito importante lá. Algo que pode mudar tudo o que você pensa que sabe. E quando descobrir a verdade, vai entender que estamos ligados de formas que você nem imagina. O relógio está correndo. A mensagem não tinha assinatura, mas ele sabia exatamente quem havia enviado.
Patrícia estava monitorando seus movimentos, sabia de seus planos e estava um passo à frente. Mas o que ela queria dizer com aquela mensagem enigmática? Que verdade Helena havia deixado no cofre? Ele acelerou, sentindo a urgência crescer dentro dele. Fosse o que fosse que Helena havia guardado, era hora de descobrir. Era hora de enfrentar o passado e todas as verdades que ele havia evitado por tanto tempo. O banco estava movimentado quando ele chegou, mas Rodrigo conseguiu acesso rápido à área de cofres. A gerente, uma mulher de meia idade que conhecia a família há anos, o acompanhou até a sala privada onde seu cofre estava guardado. Lamento muito pela perda de Dona Helena, Dr. Almeida, ela disse gentilmente enquanto o guiava. Ela era uma mulher maravilhosa. Era sim, Rodrigo concordou, sua voz carregada de emoção. Muito. Obrigado. Sozinho na pequena sala, ele olhou para o cofre metálico diante dele. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto digitava a combinação que apenas ele e Helena conheciam. Ou pelo menos, era o que ele pensava. Agora não tinha mais certeza de nada. O cofre se abriu com um clique suave. Dentro havia caixas de joias, alguns documentos de propriedade, certidões, e no fundo, uma pasta grande de couro marrom que ele não se lembrava de ter colocado ali. Com o coração acelerado, Rodrigo pegou a pasta e a abriu. Dentro havia documentos, fotos, anotações escritas à mão com a letra de Helena e um envelope lacrado com seu nome escrito na frente. Ele pegou o envelope com dedos trêmulos e o abriu. Dentro havia uma carta, várias páginas escritas pela mulher que ele havia amado. Meu querido Rodrigo, a carta começava. Se você está lendo isso, significa que eu parti e você finalmente teve coragem de abrir nosso cofre. Perdoe-me por não ter contado tudo enquanto ainda tinha tempo, mas estava tão fraca e confusa nos últimos dias e tinha tanto medo do que estava acontecendo comigo. Rodrigo sentiu lágrimas queimarem seus olhos enquanto continuava lendo. Há algo que você precisa saber sobre a mulher que se apresentou como minha amiga Isabela. Eu comecei a desconfiar dela há alguns meses. Os chás que ela trazia, os suplementos que insistia que eu tomasse, tudo começou a me fazer sentir pior ao invés de melhor. Quando finalmente pesquisei sobre ela, descobri coisas terríveis. Ela não é quem diz ser. Seu nome verdadeiro é Letícia Andrade, e ela trabalhou em hospitais onde pessoas partiram de formas suspeitas. A carta continuava, detalhando as descobertas de Helena, suas tentativas de confrontar Letícia e o medo crescente de que estava sendo envenenada lentamente. Ela havia contratado um investigador particular, reunido provas, documentado tudo na esperança de poder entregar às autoridades. Mas então veio o parágrafo que fez o mundo de Rodrigo parar completamente. A outra verdade que preciso te contar, meu amor. Uma verdade sobre Sofia. Ela não é biologicamente sua filha, mas isso nunca diminuiu seu amor por ela e sei que não vai mudar nada. Sofia é filha do Dr. Henrique Tavares, o médico que me ajudou quando eu mais precisava, antes de te conhecer. Foi um momento difícil da minha vida. E quando descobri a gravidez, Henrique já havia se mudado para o exterior. Quando te conheci, você me aceitou completamente. Aceitou Sofia como sua. E construímos uma família linda. Estou te contando isso agora porque Letícia descobriu e pode tentar usar contra você. Mas saiba que Sofia é sua filha em todos os sentidos que realmente importam. E ela precisa de você agora mais do que nunca. Por favor, proteja nossa menina. Não deixe que aquela mulher chegue perto dela. Te amo para sempre. Helena. Rodrigo deixou a carta cair em seu colo, as lágrimas finalmente escorrendo livremente por seu rosto. Sofia não era sua filha biológica. Durante todos aqueles anos, Helena havia guardado esse segredo e agora ele entendia por quê. Ela queria proteger a todos, proteger o amor que haviam construído juntos, e não importava nem um pouco. Sofia era sua filha. Era a criança que ele havia embalado quando chorava, que havia ensinado a ler, que havia consolado quando ela sentia falta da mãe. A biologia não mudava nada disso, mas Patrícia sabia, e estava planejando usar isso de alguma forma.
Ele rapidamente reuniu todos os documentos da pasta, incluindo as provas que Helena havia coletado sobre Letícia. Havia fotos dela entrando e saindo de hospitais, registros de compras suspeitas de medicamentos, até transcrições de conversas que o investigador particular havia conseguido gravar. Helena havia sido tão cuidadosa, tão corajosa, e ele não havia percebido o quanto ela estava lutando sozinha. Enquanto saía do banco, seu celular tocou novamente. Era uma ligação de Patrícia. Ele atendeu, mantendo a voz firme. "O que você quer?" "Ah, Rodrigo, vejo que finalmente foi ao banco. Leu a carta de Helena?" A voz dela era doce como mel envenenado. "Então agora você sabe a verdade sobre sua preciosa Sofia. Sei que ela é minha filha, e sei o que você fez com Helena." Houve uma pausa e então Patrícia riu. Não era uma risada nervosa ou defensiva, era fria e calculada. "Você não tem provas de nada, e mesmo que tivesse, não vai querer que isso vá a público, vai? Pense no escândalo. O grande Rodrigo Almeida criando a filha de outro homem sem saber. A imprensa vai adorar. Seus parceiros de negócios vão questionar seu julgamento. E quanto a Sofia, coitadinha, imagine descobrir que o pai que ela tanto ama não é realmente seu pai. Você é desprezível. Eu sou prática, e vou te fazer uma proposta muito simples. Rodrigo, você me transfere uma quantia que considero justa pela minha discrição, digamos 20 milhões de reais, e eu desapareço da sua vida. Nunca mais vai me ver ou ouvir falar de mim. Recuso a proposta, e não só vou tornar pública a verdade sobre Sofia, como também tenho alguns documentos muito interessantes sobre suas transações financeiras que podem interessar as autoridades. Documentos que mostram irregularidades que você nem sabia que existiam porque eu os criei tão bem." Rodrigo apertou o telefone com tanta força que seus dedos ficaram brancos. "Você está me chantageando. Estou sendo empresária. Pense nisso como um investimento na sua paz de espírito e na reputação da sua família. Você tem 24 horas para decidir. Depois disso, as coisas vão ficar muito mais complicadas para você." Ela desligou antes que ele pudesse responder. Rodrigo ficou parado na calçada em frente ao banco, a pasta de documentos apertada contra o peito, sentindo o peso de tudo desabando sobre ele. Mas então, através da raiva e do desespero, uma centelha de determinação começou a crescer. Patrícia havia subestimado duas coisas. Primeiro, o quanto ele amava Sofia e estava disposto a fazer para protegê-la. E segundo, o fato de que ele não estava mais sozinho nessa luta. Ele tinha as provas que Helena havia reunido. Tinha as gravações que Sofia havia feito. Tinha Felipe investigando cada movimento de Patrícia. E agora tinha um plano começando a se formar em sua mente. Se Patrícia queria jogar sujo, ele ia mostrar a ela que estava entrando em uma batalha que não podia vencer. Não quando estava lutando contra um pai determinado a proteger sua filha e honrar a memória da mulher que amou. A guerra estava apenas começando, e Rodrigo estava pronto para lutar até o fim. A noite caiu sobre São Paulo com seu manto de luzes e sombras, mas dentro da mansão no Jardim Europa, uma reunião silenciosa estava em andamento. Rodrigo havia convocado Felipe e 2 de seus investigadores de confiança, e agora todos estavam reunidos no escritório, cercados por documentos, tablets e computadores que exibiam informações sobre Letícia Andrade Silva, também conhecida como Patrícia Mendes. Sofia estava em seu quarto com Marina, mas havia insistido em participar através de um tablet conectado à reunião. Rodrigo hesitou inicialmente, querendo proteger a filha de detalhes perturbadores, mas ela havia argumentado com uma maturidade impressionante que ela era parte fundamental daquilo tudo e merecia estar envolvida nas decisões que afetavam sua segurança. "Muito bem", Felipe começou, apontando para a tela grande que havia instalado na parede. "Depois de uma investigação intensiva nas últimas 12 horas, conseguimos montar um perfil completo de nossa suspeita. Letícia Andrade Silva tem 36 anos, nasceu em Ribeirão Preto, formou-se em enfermagem há 15 anos, trabalhou em 4 hospitais diferentes, sendo demitida de 3 deles por circunstâncias suspeitas. Uma das investigadoras, Carla Mendes, uma mulher de 40 anos com cabelos pretos presos em um coque rigoroso,
continuou a apresentação. No Hospital Santa Cruz, em 2015, 3 pacientes sob seus cuidados tiveram complicações inesperadas que levaram ao falecimento. Oficialmente, foram registrados como complicações naturais das condições pré-existentes. No Hospital São Lucas, em 2017, situação similar. 5 casos em 8 meses. E no Hospital Vera Cruz, em 2019, mais 4 casos antes dela ser discretamente afastada. Rodrigo sentiu náusea enquanto absorvia as informações. Aquela mulher era uma predadora serial, e Helena havia sido apenas mais uma vítima em uma longa lista. Conseguimos identificar também, Carla continuou, um padrão interessante. Em todos os casos, as vítimas tinham famílias abastadas. E em pelo menos 3 casos, houve tentativas de aproximação com os familiares após os falecimentos. Uma dessas tentativas resultou em um relacionamento breve com um viúvo milionário, que terminou quando ele começou a desconfiar de inconsistências na história dela. Ela tem um cúmplice? Rodrigo perguntou. Felipe acenou afirmativamente. Sim, identificamos um homem chamado Ricardo Fonseca, 42 anos, ex-paramédico com histórico de problemas com drogas e dívidas de jogo. Acreditamos que ele seja coagido por Letícia de alguma forma. Ele foi visto com ela em 2 ocasiões diferentes nos últimos meses, e nossas fontes indicam que ele pode estar envolvido na falsificação de documentos e na criação das evidências que ela ameaçou usar contra você. Do tablet, a voz de Sofia se fez ouvir, surpreendentemente calma e analítica. Eu vi esse homem. Ele veio aqui algumas vezes quando o papai não estava. Ela dizia que era um técnico vindo consertar coisas, mas eles sempre conversavam baixinho na sala de estar. Todos olharam para a tela onde o rosto sério de Sofia aparecia. A menina continuou. E tem outra coisa. O sistema de segurança da casa grava tudo, mas ela não sabia direito como funciona. Ela pensava que só gravava quando os alarmes estavam ativados, mas na verdade grava o tempo todo. Eu vi o papai configurando uma vez e perguntei como funcionava. Ele me explicou tudo. Rodrigo sentiu um misto de orgulho e tristeza. Sua filha de 8 anos havia sido mais observadora e cuidadosa do que ele mesmo em sua própria casa. Sofia está certa, Felipe confirmou. Já estou revisando todas as gravações de segurança dos últimos 2 anos. Vai levar tempo, mas se Letícia e Ricardo discutiram seus planos aqui, temos registro de tudo. Quanto tempo temos antes do prazo que ela deu? Perguntou Carla. Rodrigo olhou para o relógio. 18 horas. Ela quer uma resposta até amanhã às 6 da tarde. Não é tempo suficiente para construir um caso criminal completo, Felipe admitiu. Mas pode ser tempo suficiente para fazer com que ela se incrimine. Como? Rodrigo se inclinou para a frente, interessado. Pessoas como Letícia têm um ponto fraco: a arrogância. Ela acha que está no controle, que é mais inteligente que todos ao redor. Se conseguirmos criar uma situação onde ela se sinta confiante o suficiente para confessar seus crimes, podemos gravá-la e usar isso como prova. Do tablet, Sofia falou novamente. Eu tenho uma ideia. Todos se viraram para a tela. A menina continuou, sua voz demonstrando uma inteligência aguçada que desmenita sua pouca idade. Ela acha que eu sou apenas uma criança assustada, que não entende o que está acontecendo, mas eu entendo tudo. E ela não sabe das gravações que eu fiz, nem que o papai descobriu tudo sobre ela. Se nós a atraíssemos para um lugar onde ela se sentisse segura, onde ela achasse que tem vantagem, talvez ela falasse demais. É arriscado envolver Sofia nisso. Rodrigo protestou imediatamente. Papai, eu já estou envolvida. Ela já me machucou. Já planejou coisas piores. E eu quero ajudar a fazer justiça pela mamãe. A voz de Sofia era firme, sem traço de medo. Eu sou esperta. Posso fazer isso. Felipe olhou para Rodrigo com uma expressão pensativa. A menina tem razão. Letícia subestima Sofia completamente. Isso pode ser nossa vantagem. Mas onde? E como garantimos a segurança dela? Rodrigo estava dividido entre o orgulho pela coragem da filha e o terror de colocá-la em perigo. Há um lugar, Carla sugeriu.
O Hospital Memorial onde Helena passou seus últimos dias. Letícia trabalhou lá brevemente como Isabela Santos. É um território que ela conhece, onde se sentiria confiante. Podemos organizar um encontro lá em uma área controlada, com agentes disfarçados em posições estratégicas. Sofia concordou através da tela. Ela ia gostar disso. Ia se sentir poderosa voltando ao lugar onde conseguiu enganar todo mundo. A reunião continuou por mais 2 horas, planejando cada detalhe. Felipe entraria em contato com um delegado de confiança, alguém que pudesse coordenar uma operação discreta. Carla trabalharia com a administração do hospital para garantir acesso às áreas necessárias e instalar equipamento de gravação. E Rodrigo seria a isca, concordando com o encontro, mas insistindo que Sofia estivesse presente, argumentando que queria que a filha ouvisse a verdade diretamente. Quando todos finalmente se dispersaram para trabalhar em suas atribuições, Rodrigo subiu para o quarto de Sofia. A menina estava sentada em sua cama, abraçada ao coelho de pelúcia, mas seus olhos estavam alertas e determinados. "Você tem certeza disso, meu amor?" ele perguntou, sentando-se ao lado dela. "Não precisa fazer nada que te assuste." "Eu tenho certeza, papai." A mamãe era corajosa. Ela investigou aquela mulher mesmo estando doente, mesmo tendo medo. "Eu quero ser corajosa como ela." Rodrigo a abraçou com força, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. "Você já é corajosa, mais corajosa do que eu poderia imaginar. E sua mãe estaria tão orgulhosa de você." "Papai," Sofia disse após um momento, sua voz ficando mais suave. "Eu li a carta da mamãe. Marina me ajudou a entender algumas partes. Sobre o Dr. Henrique, sobre você não ser meu pai biológico." Rodrigo se afastou para poder olhar nos olhos dela, seu coração apertando. "Sofia, eu... Não importa." Ela o interrompeu, colocando sua mãozinha no rosto dele. "Você é meu papai, sempre foi, sempre vai ser. A mamãe disse isso na carta e ela estava certa. Família não é só sobre sangue, é sobre amor. E você me ama, eu sei disso." "Amo mais do que qualquer coisa neste mundo," ele disse, sua voz embargada. "Você é minha filha, Sofia. Em todos os sentidos que realmente importam." Ela sorriu, e naquele sorriso, Rodrigo viu tanto de Helena que seu coração quase explodiu de amor e saudade. "Então vamos fazer isso juntos. Vamos fazer justiça pela mamãe e garantir que aquela mulher nunca mais machuque ninguém." Na manhã seguinte, Rodrigo ligou para Patrícia do número que ela havia usado para contatá-lo. Ela atendeu no segundo toque, sua voz exalando confiança. "Rodrigo, espero que tenha pensado bem na minha proposta." "Pensei, e concordo em pagar o que você está pedindo. Mas tenho uma condição." Houve uma pausa breve. "Que condição?" "Quero um encontro pessoal. Você, eu e Sofia. Quero que minha filha ouça diretamente de você que vai desaparecer das nossas vidas. Ela merece esse fechamento depois de tudo que passou." Patrícia riu. "Você quer trazer a menina?" "Rodrigo, não sei se é uma boa ideia. É minha condição. Sem isso, sem dinheiro. E Sofia merece ouvir suas desculpas pelo que você fez com ela." Ele podia quase ouvir os cálculos acontecendo na mente dela. Finalmente ela respondeu: "Está bem, mas em um lugar neutro, um lugar público o suficiente para não haver truques, mas privado o suficiente para nossa conversa. Tenho um lugar em mente, o Hospital Memorial. Há uma sala de conferências no 3º andar que costumávamos usar para reuniões com médicos quando Helena estava internada. É privada, mas dentro de um ambiente movimentado. E tem significado para todos nós." Outra pausa. Rodrigo segurou a respiração esperando. Estava apostando na arrogância de Patrícia, na sua confiança de que tinha controle total da situação. "Hospital Memorial," ela finalmente disse, e ele detectou satisfação em sua voz. "Que poético, sim, aceito. Hoje à tarde, 4 horas. E Rodrigo, não tente nada estúpido. Você não quer que aqueles documentos que mencionei caiam em mãos erradas." "Não vou tentar nada. Só quero resolver isso e seguir em frente." "Ótimo, até logo." Depois que ela desligou, Rodrigo imediatamente ligou para Felipe. Ela aceitou. 4 horas no memorial.
Perfeito. Já estou coordenando com o delegado Santos. Ele é discreto e eficiente. Vamos ter agentes disfarçados em todo o terceiro andar, microfones de longo alcance e equipamento de vídeo escondido. Tudo que ela disser será gravado e admissível em tribunal. As horas até o encontro passaram em um borrão de preparativos. Felipe revisou o plano múltiplas vezes com Rodrigo e Sofia, garantindo que ambos soubessem exatamente o que fazer e dizer. O delegado Santos, um homem de 50 anos com décadas de experiência em casos complexos, assegurou que sua equipe estava pronta. Sofia estava surpreendentemente calma. Ela escolheu roupas confortáveis, arrumou seus cabelos em um rabo de cavalo e segurou seu tablet como se fosse um escudo. Rodrigo sabia que ela havia carregado todas as gravações que havia feito, pronta para apresentá-las se necessário. Às 3h30 eles chegaram ao Hospital Memorial. O prédio alto e moderno no bairro de Pinheiros trazia memórias dolorosas, mas Rodrigo as empurrou para o fundo da mente. Precisava estar focado. O delegado Santos os encontrou discretamente em um corredor lateral. Tudo pronto. Temos 8 agentes posicionados. 4 estão disfarçados de funcionários do hospital, 2 como visitantes e 2 em uma sala adjacente monitorando os equipamentos de gravação. Ela não vai perceber nada. E quanto ao cúmplice dela, Ricardo Fonseca? Rodrigo perguntou. Temos uma equipe o rastreando. Se ele aparecer aqui, vamos prendê-lo imediatamente. Rodrigo assentiu. Então, se abaixou para ficar na altura de Sofia. Você ainda está segura disso, filha? Estou, papai, vamos terminar isso. A sala de conferências estava exatamente como Rodrigo se lembrava. Uma mesa longa de madeira escura, cadeiras estofadas, grandes janelas oferecendo vista para a cidade. Ele e Sofia se sentaram de um lado da mesa e esperaram. Patrícia chegou exatamente às 4h. Ela entrou na sala vestindo um terno elegante, cabelos perfeitamente arrumados, maquiagem impecável. Parecia cada centímetro a mulher sofisticada e bem-sucedida que sempre fingira ser. Mas quando seus olhos encontraram os de Rodrigo, ele viu o predador por trás da máscara. Rodrigo, Sofia. Ela cumprimentou os dois com um aceno de cabeça, então se sentou do outro lado da mesa. Vejo que resolveu ser sensato. Vim para negociar, como você pediu. Rodrigo manteve sua voz firme, sem emoção. Excelente. Trouxe a documentação da transferência? Trouxe. Mas primeiro, como eu disse, quero que você converse com Sofia. Explique para ela por que fez o que fez. Ela merece entender. Patrícia olhou para Sofia com uma expressão que tentava parecer arrependida, mas não conseguia esconder completamente o desdém. Sofia, querida, lamento se fui dura com você às vezes, mas você entende que é difícil entrar em uma família já formada, tentar preencher o lugar de alguém que era tão amada. Você não tentou preencher o lugar da minha mãe, Sofia disse calmamente, sua voz surpreendentemente firme. Você tentou apagar ela, e apagar eu também. Patrícia piscou momentaneamente desconcertada pela resposta direta. Você não entende, criança. O mundo adulto é complicado. Eu entendo mais do que você pensa, Sofia retrucou. Entendo, por exemplo, que você se chamava Letícia Andrade, antes de se chamar Patrícia Mendes, e que você se chamava Isabela Santos quando conheceu minha mãe. O rosto de Patrícia empalideceu, ligeiramente, mas ela rapidamente se recompôs. Rodrigo, o que você está fazendo? Isso não era o acordo. O acordo era uma conversa honesta, Rodrigo respondeu. Então, sejamos honestos. Você não é quem diz ser. Você se infiltrou na minha família com um propósito, e eu quero ouvir da sua própria boca qual era esse propósito. Você está gravando isso? Tem alguém ouvindo? Patrícia olhou ao redor da sala, tensão aparecendo em seus ombros. Somos só nós 3, mas Sofia merece saber a verdade, toda ela, sobre o que você fez com Helena, sobre seus planos, sobre tudo. Patrícia se levantou, bruscamente, caminhando até a janela. Por um longo momento ela ficou em silêncio, olhando para a cidade lá fora. Quando finalmente se virou, havia uma mudança em sua expressão. A máscara havia caído completamente. Está bem, ela disse, sua voz agora fria e calculada. Vocês querem a verdade?
Vou dar a verdade. Mas depois disso não há mais negociação. Ou você paga o que eu pedi, ou eu destruo tudo que você construiu. Ela voltou para a mesa, mas não se sentou. Em vez disso, ficou de pé, as mãos apoiadas na superfície de madeira, inclinando-se em direção a eles. Eu conheci Helena há 4 anos, não por acaso, mas porque eu a escolhi. Escolhi ela, escolhi você, escolhi essa família. Vocês tinham tudo que eu merecia ter: dinheiro, status, uma vida confortável. E eu tinha trabalhado duro por anos, limpando sujeira alheia em hospitais, cuidando de gente ingrata que não merecia minha atenção. Você era enfermeira, Rodrigo disse. Era seu trabalho cuidar de pessoas. Era meu trabalho ser explorada, ela cuspiu. Trabalhar horas intermináveis por uma miséria, enquanto famílias ricas como a sua esbanjavam dinheiro. Então, eu decidi que merecia uma parte disso. E descobri que era muito fácil ajudar certas pessoas a partirem mais rápido. Pessoas que já estavam doentes, já estavam sofrendo. Eu apenas acelerava o processo. Sofia apertou a mão de Rodrigo sob a mesa, mas sua expressão permaneceu corajosa. Patrícia continuou, sua voz ganhando uma qualidade quase orgulhosa. Helena foi perfeita. Já tinha uma condição delicada, já estava fragilizada. Foi fácil me aproximar dela no grupo de apoio, ganhar sua confiança. E então comecei a adicionar pequenas coisas aos chás que levava, aos suplementos que sugeria. Nada muito óbvio, apenas o suficiente para acelerar a deterioração. Os médicos nunca suspeitaram. Como poderiam? Eu sabia exatamente o que fazer para que parecesse natural. Você a envenenou, Rodrigo disse, sua voz tremendo de raiva contida. Você tirou a vida dela deliberadamente. Eu liberei ela do sofrimento. Patrícia corrigiu com um sorriso frio. E abri caminho para mim. O plano era perfeito. Esperar um tempo respeitável, reaparecer na sua vida como outra pessoa, conquistá-lo, casar e, eventualmente, garantir meu acesso ao patrimônio. E teria funcionado perfeitamente se não fosse por essa criança irritante. Ela olhou para Sofia com desprezo puro. Você era um obstáculo desde o início, sempre observando, sempre lembrando seu pai da Santa Helena. Eu tentei fazê-lo desistir de você, falar das dificuldades, dos gastos, do trabalho que dava cuidar de uma criança com necessidades especiais. Mas ele nunca concordou. Então, eu teria que resolver o problema de outra forma. Você ia me machucar, Sofia disse, sua voz pequena mas firme. Ia fazer parecer um acidente. Seria tão fácil, Patrícia confirmou casualmente. Uma criança com dificuldade de mobilidade, uma queda infeliz nas escadas, ou talvez um afogamento na piscina. Acidentes acontecem o tempo todo. E sem você no caminho, Rodrigo eventualmente teria me dado controle total sobre as finanças, especialmente quando eu revelasse que você nem era filha dele de verdade. Rodrigo se levantou, incapaz de continuar sentado. Você é monstruosa. Eu sou prática, ela retrucou. E agora vocês conhecem toda a verdade. Satisfeitos? Porque agora vamos falar de negócios. 20 milhões transferidos hoje, e eu desapareço. Ou eu envio cópias de todos os documentos falsos que criei sobre suas supostas fraudes fiscais para a Receita Federal, para seus parceiros de negócios, para a mídia. Sua escolha. Do bolso de Sofia, um pequeno bip soou. A menina pegou seu tablet e o colocou sobre a mesa, virando a tela para que Patrícia pudesse ver. Sabe o que é engraçado? Sofia disse, sua voz ganhando uma força surpreendente. Você acha que é tão inteligente, mas eu gravei tudo o que você acabou de dizer. E não é só isso. Ela tocou na tela, e uma das gravações antigas começou a tocar. A voz de Patrícia discutindo seus planos ao telefone ecoando pela sala. Então outra gravação, e outra, cada uma mais incriminadora que a anterior. O rosto de Patrícia passou por uma transformação completa. Primeiro choque, depois raiva, depois algo que se aproximava de pânico. Você não pode usar isso. É ilegal gravar sem consentimento. Não vale nada em tribunal. Na verdade, uma voz masculina disse da porta, vale sim quando há suspeita de crime grave. O delegado Santos entrou na sala, seguido por 2 agentes uniformizados.
Ele mostrou seu distintivo para Patrícia. Letícia Andrade Silva, você está presa sob suspeita de múltiplas acusações graves. Tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode e será usado contra você em tribunal. Patrícia recuou, olhando freneticamente ao redor da sala como um animal encurralado. Vocês não podem provar nada, não têm evidências físicas. Na verdade, temos, Felipe disse, entrando na sala logo atrás do delegado. Ele segurava uma pasta grossa. Encontramos registros de suas compras de substâncias químicas específicas. Rastreamos suas movimentações bancárias para contas sob nomes falsos e temos testemunhas dos hospitais onde você trabalhou dispostas a falar sobre suas suspeitas. Combinado com sua confissão gravada agora há pouco e com os depoimentos de Dona Marina e outros funcionários sobre seu comportamento com Sofia, temos um caso sólido. E tem mais, Carla adicionou, entrando também. Ricardo Fonseca foi preso há 1 hora. Ele está cooperando completamente, contando tudo sobre como você o coagiu a criar documentos falsos e a ajudá-la em seus esquemas. Ao que parece, você também tinha material de chantagem contra ele relacionado a um incêndio suspeito em um hospital anos atrás. Patrícia parecia ter envelhecido 10 anos em questão de minutos. Toda a confiança, toda a arrogância havia evaporado, deixando apenas desespero e raiva. Vocês armaram isso tudo, ela acusou, olhando para Rodrigo e Sofia. Foi tudo uma armadilha. Foi justiça, Rodrigo corrigiu calmamente. Justiça por Helena, por Sofia e por todas as outras vítimas que você deixou pelo caminho. Enquanto os agentes algemavam Patrícia e a levavam para fora, ela lançou um último olhar venenoso para Sofia. Você vai crescer sem... Mãe, vai crescer sabendo que seu próprio pai não é realmente seu pai. Vai carregar isso para sempre. Mas Sofia, em vez de recuar ou chorar, olhou diretamente para ela e disse com uma clareza impressionante: Eu vou crescer sabendo que tive uma mãe que me amou tanto, que lutou para me proteger mesmo quando estava doente, e que tenho um pai que me escolhe todos os dias, não por sangue, mas por amor. Isso é mais do que você jamais vai entender. As palavras ficaram flutuando no ar enquanto Patrícia era escoltada para fora. Quando a porta finalmente se fechou, Rodrigo pegou Sofia nos braços e a abraçou forte, sentindo as lágrimas finalmente correrem livremente por seu rosto. Você foi tão corajosa, ele sussurrou. Tão incrivelmente corajosa. Nós fomos corajosos, ela corrigiu, abraçando-o de volta. Juntos. O delegado Santos se aproximou deles, sua expressão grave, mas satisfeita. Vocês fizeram a coisa certa. A confissão dela, combinada com todas as outras evidências, vai garantir que ela fique presa por muito tempo. E vamos reabrir as investigações de todos os casos suspeitos nos hospitais onde ela trabalhou. Graças a vocês, muitas famílias finalmente podem ter respostas. Nas semanas que se seguiram, a investigação se expandiu. Descobriu-se que Letícia havia estado envolvida em pelo menos 12 situações suspeitas ao longo dos anos, sempre visando pacientes de famílias abastadas, sempre deixando um rastro tênue demais para ser seguido até agora. Ricardo Fonseca, em troca de uma sentença reduzida, forneceu detalhes sobre como Letícia o coagia desde um incidente anos atrás e como ele havia sido forçado a ajudá-la a criar identidades falsas e documentos forjados. O julgamento foi longo e doloroso, mas no final Letícia Andrade Silva foi condenada a uma pena significativa. O juiz, ao pronunciar a sentença, mencionou especificamente a coragem de Sofia em ajudar a trazer uma criminosa perigosa à justiça. Mas para Rodrigo e Sofia, a verdadeira cura estava apenas começando. Eles haviam enfrentado a escuridão e emergido juntos, mais fortes do que nunca. E ainda havia um último capítulo a ser escrito, um de reconstrução, esperança e novos começos. 6 meses haviam se passado desde aquele dia no Hospital Memorial. 6 meses de terapia, de reconstrução, de lentamente aprender a respirar novamente sem o peso constante do medo e da dor. A primavera havia chegado a São Paulo.
trazendo consigo uma sensação de renovação que parecia ecoar perfeitamente o momento que Rodrigo e Sofia estavam vivendo. A mansão no Jardim Europa havia passado por mudanças sutis, mas significativas. As cortinas pesadas haviam sido substituídas por tecidos mais leves que permitiam a entrada generosa da luz do sol. Novos quadros decoravam as paredes, alguns pintados pela própria Sofia durante suas sessões de terapia artística. O jardim, antes impecavelmente formal, agora tinha um cantinho especial que estava sendo transformado em algo muito especial para a menina. Rodrigo estava no escritório, mas não mais cercado por documentos de negócios. Em vez disso, havia plantas espalhadas pela mesa, catálogos de flores e borboletas, e desenhos coloridos feitos por Sofia, mostrando sua visão para o jardim memorial que estavam criando juntos em homenagem a Helena. Uma batida suave na porta o tirou de seus pensamentos. Era Marina, trazendo chá e seu sorriso caloroso de sempre. Doutor Rodrigo, o doutor Henrique chegou. Está na sala com a Sofia. Rodrigo sentiu uma mistura de emoções ao ouvir o nome. Henrique Tavares havia entrado em suas vidas 3 meses atrás, de uma forma completamente inesperada. Depois do julgamento, quando toda a poeira havia começado a baixar, Rodrigo decidiu que era hora de buscar o homem que Helena havia mencionado em sua carta. Henrique Tavares, o pai biológico de Sofia, o médico que havia estado na vida de Helena antes de Rodrigo aparecer. Encontrá-lo não foi difícil. Henrique estava trabalhando em um hospital em Porto Alegre, especializado em ortopedia pediátrica. Quando Rodrigo finalmente fez contato, explicando quem era e o que havia acontecido, a reação de Henrique foi de choque absoluto, seguido de uma profunda tristeza. Ele não sabia da existência de Sofia. Helena nunca havia conseguido contatá-lo antes de conhecer Rodrigo, e quando finalmente tentou, anos depois, Henrique já havia se mudado e perdido contato. Ele nunca soube que tinha uma filha. O primeiro encontro entre Henrique e Sofia havia sido cuidadosamente planejado, com a terapeuta de Sofia presente para ajudar a navegar as emoções complexas. Rodrigo havia preparado Sofia semanas antes, explicando gentilmente sobre Henrique, sobre como ele não havia abandonado ela, mas simplesmente não sabia de sua existência. Para surpresa de todos, Sofia havia reagido com curiosidade mais do que com raiva ou confusão. Ela tinha perguntas, muitas perguntas, mas também uma maturidade impressionante para entender que situações complicadas tinham histórias complicadas. Henrique era um homem de 45 anos, cabelos castanhos com fios grisalhos nas têmporas, olhos gentis que imediatamente lembraram Rodrigo de Sofia. Quando ele viu a menina pela primeira vez, lágrimas escorreram livremente por seu rosto. Ele se ajoelhou na altura dela e disse simplesmente: "Oi, Sofia. Eu sinto muito por não ter estado aqui antes, mas se você me permitir, eu adoraria conhecer você." E Sofia, com aquela sabedoria que às vezes parecia muito além de seus 8 anos, havia respondido: "Eu já tenho um pai, o melhor pai do mundo, mas acho que sempre tem espaço para mais uma pessoa que me ama." Nos meses seguintes, Henrique se tornou uma presença constante, mas respeitosa em suas vidas. Ele havia se mudado para São Paulo, aceitando uma posição em um hospital de ponta, em parte para estar perto de Sofia, em parte porque Rodrigo sugeriu que sua expertise poderia ajudar a filha. Sofia tinha passado por várias cirurgias ao longo dos anos para ajudar com sua mobilidade, mas Henrique, com seu conhecimento especializado em ortopedia pediátrica, viu possibilidades que outros médicos não haviam considerado. Ele propôs um novo tratamento, uma combinação de fisioterapia intensiva e pequenos procedimentos que poderiam melhorar significativamente a qualidade de vida dela. Rodrigo desceu as escadas e encontrou Henrique e Sofia na sala de estar, cercados por papéis e laptops. Eles estavam trabalhando juntos em um projeto que Sofia havia idealizado, um programa de apoio para crianças que sofreram abuso ou negligência. "Papai!" Sofia exclamou quando o viu, seus olhos brilhando de entusiasmo. Ela ainda usava muletas, mas sua postura estava mais confiante, seus movimentos mais fluidos, graças ao novo programa de fisioterapia.
O Dr. Henrique conseguiu contato com aquela fundação que eu te falei. Eles querem ouvir nossa proposta. Rodrigo sorriu, sentindo orgulho inundar seu peito. Isso é maravilhoso, filha. Conte-me mais. Henrique se levantou, estendendo a mão para Rodrigo em um cumprimento que havia se tornado familiar e confortável ao longo dos meses. Havia um respeito mútuo entre os dois homens, uma compreensão tácita de que ambos amavam Sofia e queriam o melhor para ela. Sofia teve uma ideia brilhante, Henrique explicou. Ela quer criar uma série de livros infantis contando histórias sobre crianças que enfrentam dificuldades, mas sempre com mensagens de esperança e superação. E junto com os livros, desenvolver um programa de apoio psicológico e mentoria para crianças em situações vulneráveis. E tem mais, Sofia adicionou, quase pulando de entusiasmo. Quero que parte dos lucros dos livros vá para financiar tratamentos médicos para crianças que precisam, mas não podem pagar. Tipo fisioterapia, terapia psicológica, essas coisas. Rodrigo se sentou ao lado da filha, passando o braço pelos seus ombros. Quando você ficou tão sábia e tão generosa? Aprendi com a mamãe. E com você, papai. Ela encostou a cabeça no ombro dele. A mamãe sempre dizia que quando passamos por coisas difíceis, podemos escolher ficar amargurados ou podemos escolher usar isso para ajudar outras pessoas. Eu quero ajudar. Naquele momento, Marina apareceu na porta novamente. Doutor Rodrigo, a paisagista chegou. Está esperando no jardim. Ah, o jardim. Sofia se animou ainda mais. Vamos, papai e doutor Henrique. Quero mostrar como está ficando. Os três saíram para o Jardim dos Fundos, onde uma transformação impressionante estava acontecendo. O que antes era um jardim formal e rígido, estava se tornando um espaço mágico, cheio de flores coloridas, plantas que atraíam borboletas e pequenos caminhos de pedra que Sofia poderia navegar facilmente com suas muletas. A paisagista, uma mulher chamada Júlia com paixão evidente por seu trabalho, estava ao lado de várias mudas e plantas. Sofia, trouxe as flores que você pediu. Olha só, estas aqui são especiais porque borboletas monarca adoram elas. Sofia se aproximou com cuidado, tocando gentilmente nas pétalas. São lindas, a mamãe adoraria. Com certeza adoraria, Rodrigo concordou, sentindo a familiar pontada de saudade misturada agora com algo mais suave, mais parecido com gratidão por ter tido Helena em sua vida, mesmo que por pouco tempo. E ali, Júlia apontou para um canto do jardim, onde uma estrutura delicada estava sendo instalada. Vamos colocar o banco memorial. Vai ser um lugar perfeito para você sentar e observar as borboletas. O banco havia sido ideia de Sofia. Ela queria um lugar especial onde pudesse se sentar e conversar com a mãe, onde pudesse se lembrar dos bons momentos e sentir que Helena ainda estava de alguma forma presente. Henrique, observando tudo com expressão emocionada, se aproximou de Rodrigo. Você fez um trabalho incrível com ela. Helena teria muito orgulho. Helena fez o trabalho mais difícil, Rodrigo respondeu. Ela deu a Sofia as bases, os valores, a força. Eu só estou tentando continuar o que ela começou. Você é um bom homem, Rodrigo, e um pai excepcional. Henrique hesitou por um momento, depois continuou. Eu só queria te agradecer por deixar eu fazer parte da vida dela. Sei que não foi fácil e você não tinha obrigação alguma de me aceitar aqui. Sofia merece conhecer todas as pessoas que a amam e você claramente a ama. Rodrigo olhou para o outro homem com sinceridade. Além disso, sua ajuda com os tratamentos médicos dela tem sido inestimável. Ela está progredindo de formas que eu não achava possíveis. Ela é determinada e resiliente, características que certamente herdou de Helena. Henrique sorriu. E a teimosia provavelmente veio de você. Rodrigo riu, um som leve e genuíno que havia se tornado mais frequente nos últimos meses. Provavelmente. As semanas seguintes foram preenchidas com preparativos. Sofia trabalhava em seus desenhos para os livros com a ajuda de uma ilustradora profissional que Rodrigo havia contratado. A menina passava horas criando personagens e histórias, cada uma baseada em algum aspecto de sua própria jornada.
mas sempre com uma mensagem de esperança. Rodrigo, por sua vez, havia feito mudanças significativas em sua vida profissional. Ele promoveu pessoas de confiança para posições de liderança em sua empresa, permitindo que ele pudesse trabalhar menos horas e passar mais tempo com Sofia. Descobriu que o sucesso financeiro, embora importante, significava muito pouco se ele perdesse os momentos preciosos com sua filha. Felipe continuava como chefe de segurança, mas agora também era um amigo próximo da família, frequentemente aparecendo para jantares e compartilhando histórias que faziam Sofia rir. Marina havia se tornado mais do que uma governanta. Era praticamente parte da família, uma avó adotiva para Sofia, que cozinhava seus pratos favoritos e sempre tinha um abraço reconfortante quando necessário. O julgamento de Letícia havia se tornado um caso de destaque na mídia, expondo não apenas seus crimes, mas também levantando questões importantes sobre segurança em hospitais e a necessidade de melhores verificações de antecedentes para profissionais de saúde. Várias famílias de vítimas anteriores haviam entrado em contato com Rodrigo, agradecendo por finalmente terem respostas e justiça. Uma tarde, enquanto Sofia descansava após uma sessão de fisioterapia, Rodrigo estava em seu escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Era uma jornalista de uma revista importante querendo fazer uma matéria sobre a história de Sofia e seu projeto de ajudar outras crianças. Inicialmente, seu instinto foi recusar. Sofia já havia passado por tanto, e a última coisa que ele queria era expô-la a mais atenção pública. Mas quando conversou com a filha sobre isso, ela surpreendeu ele mais uma vez. Papai, se contar nossa história pode ajudar outras crianças a se sentirem menos sozinhas ou ajudar outros pais a prestarem mais atenção, então acho que vale a pena. A mamãe sempre dizia que nossa dor não precisa ser desperdiçada. Podemos transformá-la em algo que ajude outras pessoas. E assim, algumas semanas depois, eles sentaram para uma entrevista cuidadosamente conduzida, onde Sofia, com uma maturidade impressionante, falou sobre sua jornada. Ela não entrou em detalhes gráficos sobre o abuso, mas falou sobre a importância de crianças confiarem em seus instintos, de falarem quando algo está errado, de entenderem que não estão sozinhas. A matéria, quando publicada, causou um impacto enorme. Cartas começaram a chegar de todo o Brasil, de crianças que se identificaram com a história de Sofia, de pais que perceberam sinais que haviam ignorado, de profissionais querendo apoiar o projeto que ela estava desenvolvendo. Uma carta em particular tocou profundamente o coração de Rodrigo. Era de uma menina de 10 anos chamada Isabela, que escreveu: Querida Sofia, eu também uso muletas e também passei por coisas ruins. Mas sua história me mostrou que posso ser forte e que posso ajudar outras pessoas mesmo sendo criança. Você é minha heroína. Obrigada por ser corajosa. Sofia leu a carta com lágrimas nos olhos, e naquela noite, ela e Rodrigo passaram horas respondendo pessoalmente a cada mensagem que haviam recebido. O Jardim de Borboletas foi finalmente concluído em um dia ensolarado de outubro. Rodrigo havia convidado as pessoas mais próximas da família para uma pequena cerimônia de inauguração. Marina, Felipe, Henrique, Carla, o delegado Santos e alguns amigos íntimos de Helena que haviam se afastado após seu falecimento, mas que agora retornaram querendo honrar sua memória. No centro do jardim, junto ao banco memorial, havia uma placa de bronze com uma inscrição que Sofia havia escolhido. Helena Almeida, mãe, esposa, guerreira. Sua luz continua brilhando através do amor que deixou para trás. Sofia, vestindo um vestido amarelo que Helena adorava vê-la usar, ficou de pé diante da placa com Rodrigo ao seu lado. Ela segurava uma borboleta de papel que havia feito, colorida e delicada. Mamãe, ela começou, sua voz clara apesar das lágrimas que escorriam. Eu sei que você não está mais aqui de um jeito que eu possa ver e tocar. Mas eu sinto você todos os dias. Sinto você quando o papai me abraça. Sinto você quando o Dr. Henrique me ajuda com os exercícios. Sinto você quando Marina faz aquele bolo que você adorava. E agora, neste jardim, vou sentir você em cada borboleta que voar por aqui.
Ela fez uma pausa, limpando as lágrimas. Você foi muito corajosa, mamãe. Mesmo quando estava doente e com medo, você lutou para nos proteger. Você deixou pistas, escreveu aquela carta, juntou provas, tudo para que a gente ficasse seguro. E a gente ficou. A pessoa má que machucou você não vai machucar mais ninguém. Você conseguiu nos salvar mesmo depois de partir. Rodrigo colocou a mão no ombro da filha, dando apoio. Sofia continuou. Eu prometo que vou usar tudo que você me ensinou para ajudar outras crianças. Vou escrever histórias, vou criar o programa de apoio, vou fazer tudo o que puder para que nenhuma criança se sinta sozinha ou assustada como eu me senti. E vou fazer você se orgulhar de mim. Sempre. Ela soltou a borboleta de papel que foi levada por uma brisa suave, dançando pelo ar antes de pousar gentilmente perto das flores. E como se fosse um sinal, uma borboleta monarca real apareceu, esvoaçando ao redor do jardim em círculos graciosos antes de pousar exatamente na mesma flor onde a borboleta de papel havia pousado. Um murmúrio de surpresa e admiração passou pelos presentes. Marina secava as lágrimas com um lenço. Felipe limpava discretamente os olhos. Henrique colocou a mão no coração, claramente emocionado. E Rodrigo simplesmente abraçou Sofia, observando a borboleta e sentindo pela primeira vez, desde a perda de Helena, uma sensação completa de paz. Nos meses que se seguiram, a vida encontrou um novo ritmo. O primeiro livro de Sofia foi publicado. Uma história linda sobre uma menina chamada Luna, que usava muletas mágicas que podiam levá-la a lugares extraordinários. O livro foi um sucesso imediato, não apenas entre crianças que enfrentavam desafios similares, mas entre todas as crianças que precisavam de uma mensagem de esperança e coragem. A fundação que Sofia havia sonhado em criar se tornou realidade, com Rodrigo providenciando o financiamento inicial e uma equipe de profissionais dedicados ajudando a estruturar os programas. Eles começaram pequeno, ajudando algumas famílias em São Paulo, mas rapidamente expandiram, alcançando crianças em todo o estado e, eventualmente, pelo país. Henrique se tornou parte integral da família, não substituindo Rodrigo, mas complementando. Ele estava presente nos aniversários, nas festas escolares, nos marcos importantes. E Sofia, com sua grande capacidade de amor, havia aprendido que família não era sobre quem compartilhava seu DNA, mas sobre quem escolhia estar presente, quem escolhia amar e apoiar incondicionalmente. A terapia continuou sendo uma parte importante da rotina de Sofia. A terapeuta, a doutora Beatriz, havia sido fundamental em ajudá-la a processar o trauma, a entender que o que aconteceu não foi culpa dela e a desenvolver ferramentas para lidar com os momentos difíceis quando as memórias voltavam. Houve dias ruins, é claro, dias em que Sofia acordava de pesadelos, dias em que a raiva e a tristeza pela perda da mãe pareciam esmagadoras. Mas nesses dias, ela tinha uma rede de apoio sólida. Tinha Rodrigo, que largava tudo para estar com ela. Tinha Marina, que a abraçava e deixava ela chorar. Tinha Henrique, que a ajudava a canalizar as emoções através de atividades físicas terapêuticas. E tinha o Jardim de Borboletas, seu espaço sagrado onde podia se conectar com a memória da mãe. Um ano após aquele dia terrível em que tudo começou, Rodrigo e Sofia estavam sentados juntos no banco memorial, observando as borboletas dançarem entre as flores. O jardim estava em plena floração, um espetáculo de cores e vida. Papai, Sofia disse suavemente, você acha que a mamãe sabe? Sobre tudo o que aconteceu, sobre a fundação, sobre os livros, sobre como a gente está bem agora? Rodrigo pensou cuidadosamente antes de responder. Eu acho que, onde quer que sua mãe esteja, ela está orgulhosa. Orgulhosa de você por sua coragem, sua gentileza, sua força. Orgulhosa de nós por termos lutado e encontrado um caminho de volta para a luz. Eu ainda sinto falta dela, todos os dias. Eu também, filha, e está tudo bem sentir falta. Ela era especial, e o amor que tínhamos, por ela não desaparece só porque ela partiu. Mas olha o que construímos a partir dessa dor. Olha quantas crianças estamos ajudando.
Olha como você transformou sua experiência em algo que traz esperança para outras pessoas. Sofia assentiu, observando uma borboleta monarca pousar em sua mão estendida. Sabe o que eu aprendi, papai? Aprendi que coisas ruins acontecem às vezes, pessoas más existem, mas também aprendi que coisas boas podem vir das coisas ruins, e que família não é sobre ser perfeito ou sobre nunca ter problemas. É sobre estar junto, sobre se apoiar, sobre escolher todos os dias amar e cuidar uns dos outros. Rodrigo beijou o topo da cabeça dela, seu coração tão cheio de amor que parecia que poderia explodir. Quando você ficou tão sábia? Sempre fui. Ela respondeu com um sorriso travesso, que era puro Helena. Você só está começando a perceber. Eles riram juntos, o som ecoando pelo jardim, misturando-se ao zumbido das abelhas e ao farfalhar das asas de borboleta. E naquele momento, sentados juntos em seu jardim especial, cercados pela beleza que haviam criado a partir da dor, Rodrigo sentiu que, finalmente, haviam encontrado o caminho para casa. Não era a mesma casa que tinham antes. Não poderia ser, não depois de tudo que haviam passado, mas era uma casa reconstruída sobre bases mais fortes, cimentada por verdade, coragem e um amor que havia sido testado e havia sobrevivido. Os anos seguintes trouxeram mais crescimento e cura. Sofia continuou escrevendo livros, cada um explorando diferentes aspectos da experiência infantil com sensibilidade e esperança. Ela se tornou uma voz para crianças que enfrentavam dificuldades, não apenas aquelas com deficiências físicas, mas todas as crianças que se sentiam invisíveis ou indefesas. A Fundação expandiu seus programas, oferecendo não apenas apoio psicológico, mas também bolsas de estudo, programas de mentoria e assistência médica para famílias que não podiam pagar. Rodrigo havia descoberto que sua verdadeira vocação não era apenas fazer dinheiro, mas usar seus recursos para fazer diferença real na vida das pessoas. Henrique se tornou uma figura paterna adicional na vida de Sofia, mas sempre com respeito pelo papel de Rodrigo. Eles formaram uma família moderna e amorosa, provando que família podia assumir muitas formas diferentes e que o que importava era o amor, não a estrutura tradicional. Marina, agora oficialmente aposentada, mas recusando-se a sair completamente da vida da família, dividiu seu tempo entre sua própria família e visitas frequentes à mansão, onde sempre era recebida com abraços calorosos e gratidão. Felipe eventualmente se casou com Carla, a investigadora, e eles se tornaram parte do círculo íntimo da família, frequentemente participando de jantares e celebrações. E através de tudo isso, o Jardim de Borboletas permaneceu como um lembrete constante. Um lembrete de Helena, é claro, mas também um lembrete de transformação. Assim como uma lagarta passa por uma metamorfose dolorosa para se tornar uma borboleta, assim eles haviam passado por sua própria transformação, emergindo mais fortes, mais sábios, mais compassivos. Sofia nunca esqueceu os dias escuros quando vivia com medo, quando não sabia se alguém viria salvá-la. Mas ela também nunca esqueceu a lição fundamental que aquela experiência havia ensinado, que mesmo nos momentos mais escuros, sempre há esperança. Que a coragem não significa não ter medo, mas continuar em frente apesar dele. E que o amor verdadeiro, o amor de família, pode sobreviver a qualquer tempestade. Em uma tarde quente de verão, vários anos depois, Sofia estava no jardim dando uma entrevista para um documentário sobre sua fundação. Ela tinha 15 anos agora, uma adolescente confiante que ainda usava muletas, mas que as via não como limitação, mas como parte de quem ela era. Qual mensagem você gostaria de deixar para outras crianças que estão passando por situações difíceis? A entrevistadora perguntou. Sofia pensou por um momento, olhando para o jardim que havia se tornado tão especial para ela, então respondeu com convicção. Eu diria que sua história não termina no capítulo difícil. Há sempre mais páginas para escrever. E mesmo que você não possa controlar o que acontece com você, pode controlar como responde, como cresce, como transforma sua dor em algo que ajuda outras pessoas. Você é mais forte do que... Imagina,
Você é mais corajosa do que pensa. E você nunca, nunca está sozinha. Enquanto as câmeras paravam de gravar e a equipe começava a arrumar o equipamento, Rodrigo observava sua filha de longe, conversando animadamente com a equipe, fazendo todo mundo rir com suas histórias. Ele pensou em Helena, em como ela teria amado ver a pessoa que Sofia estava se tornando. Uma borboleta monarca pousou em seu ombro e ele sorriu, sentindo como se fosse uma mensagem dela, um aceno de aprovação do além. Conseguimos, Helena, ele sussurrou para o vento. Nossa menina está bem. Mais do que... Bem, ela está prosperando. E ela está mudando o mundo um coração de cada vez. A borboleta voou dançando pelo jardim em espirais graciosas e Rodrigo voltou para dentro da casa, pronto para continuar a jornada. Uma jornada que havia começado com dor e escuridão, mas que havia se transformado em algo lindo. Uma jornada de amor, de família, de cura e de esperança. E no jardim, as borboletas continuavam sua dança eterna, um lembrete constante de que da maior escuridão pode emergir a mais extraordinária luz. Que transformação é possível, que o amor persevera, e que no final é isso que importa, a capacidade de amar, de perdoar, de crescer e de transformar nossas cicatrizes em asas que nos permitem voar. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rodrigo e Sofia tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com esta jornada de coragem, amor e superação, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e mostram que mesmo nas situações mais difíceis, o amor e a esperança podem prevalecer. Compartilhe esta história com alguém que precise ouvir uma mensagem de força e renovação. Te esperamos no próximo episódio, com mais histórias que vão tocar sua alma e fazer você acreditar no poder transformador do amor verdadeiro.